após uma reportagem sobre gagueira infantil, já que o diagnóstico precoce é essencial para o desaparecimento do transtorno de fluência. Foi quando o Tobias tinha 3 anos que a mãe dele começou a perceber que o pequeno estava com dificuldade para falar. Pequenas palavras, pequenas como pão, como água, como mamãe, papai, e a gente começou a prestar atenção. Como na nossa família tem um profissional, ela começou a também anotar. E com a gente começou a prestar mais atenção nisso. Ver quanto tempo ele ficava, quais as palavras que ele demorava mais para poder sair. E aí a gente começou a procurar ajuda. Como na família já existe o histórico de pessoas com gagueira, ela não ficou surpresa com o mesmo diagnóstico para o filho. O pequeno Tobias, que hoje tem só 5 anos, já ouviu comentários indelicados dos coleguinhas na escola. Mas a mãe segue firme do lado, pronta para dar todo o apoio. Já vi as crianças pedindo, fala direito, e imitar também ele, mas não me ferem. De verdade, não me ferem, porque eu sei que eu tô indo atrás para uma melhoria dele e que isso eu sei que é genético, vai continuar, mas o que a gente puder fazer para que ele se desenvolva e o mundo tá aí todinho ainda para ele, isso não passa na nossa cabeça. A gagueira é um transtorno da fluência que surge na infância, principalmente entre 2 e 5 anos. E existem alguns sinais que os pais podem observar para identificar se a criança está apresentando uma fala gaguejada. São basicamente 3 manifestações que nós observamos, né? Que são 3 tipos de disfluências. As repetições de palavras curtinhas, palavras geralmente monossilábicas, como, por exemplo, a criança falar eu, ou então ela repetir a primeira sílaba da palavra, geralmente é o que é mais frequente, o início da palavra é mais difícil. Então, mamãe, por exemplo, tá? Mas além das repetições, os pais podem ficar atentos também aos bloqueios. Então, quando a criança tenta falar e essa palavra fica trancada, fica presa, bloqueada, ou nos lábios, ou na ponta da língua, ou às vezes a criança pode sentir que essa palavra ficou presa na garganta, né? Então, ela vai falar mamãe, por favor, por exemplo. Esse esforço, esse trancamento, a gente chama de bloqueio, né? E uma terceira manifestação que é muito comum observada na fala de crianças que gaguejam é o prolongamento. Então, é quando a criança vai falar uma palavra e ela passa um tempo além do necessário emitindo aquele som inicial da palavra, geralmente. Então, hoje eu tomei um sorvete muito gostoso, por exemplo, tá? Então, esse sorvete é mais comum a gente ouvir e achar natural um prolongamento final. Por exemplo, esse esticamento que eu fiz agora, né? Esse, por exemplo, dá a entender que eu estou pensando em alguma palavra, que eu estou formulando o meu pensamento. Mas, quando eu estico o início da palavra, a gente nota realmente que é algo bem irrompido, bem disfluente, né? Algo atípico acontecendo. São vários os fatores que causam a gagueira. Um dos fatores é a hereditariedade, né? Então, há uma herança genética, né, que várias pesquisas já têm comprovado, já têm identificado esses genes que são responsáveis por essa perpetuação, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente encontrar crianças que gaguejam, que têm pais que gaguejam, ou pais que já gaguejaram na infância e se recuperaram espontaneamente dessa dificuldade, ou até mesmo se recuperaram por indução terapêutica. Ou então tem algum parente, né, algum primo, um tio, um avô, uma avó, que fala rápido, por exemplo, né, tem uma outra alteração na fluência, uma fala mais taquilálica, né? Então, a gente observa geralmente que há esse forte fator genético, né? Além disso, existem realmente fatores orgânicos, né? Então, em virtude dessa predisposição genética, esse desenvolvimento cerebral da criança que gagueja, ele acontece de uma forma diferente, um pouco diferente do cérebro, vamos dizer assim, do desenvolvimento neurotípico, né? Do que é esperado de padrão ali para o desenvolvimento. Então, há algumas alterações estruturais, algumas alterações funcionais, ou seja, na forma como esse cérebro funciona e processa a linguagem e envia esse
esse comando, né, desse processamento da linguagem para a realização desse ato motor de fala. O tratamento com fonoaudiólogo e com profissionais complementares, caso seja necessário, traz a possibilidade do desaparecimento da gagueira, se o diagnóstico for precoce. Então, por volta ali dos 2 anos de idade, mais ou menos, essas chances de remissão total do transtorno da fluência e da gagueira, né, é por volta de 80% aproximadamente. Quando essa criança vai ficando mais velha, então, quando ela apresenta 7 anos de idade, essa chance já tende a 0, ou seja, já se aproxima de 0. Então, quando a gente recebe uma criança para iniciar a intervenção fonoaudiológica e ela já tem 7, 8, 9 anos de idade, essas chances dela se tornar um adulto que gagueja, elas são maiores, né? Então, por isso que é importante a gente fazer uma fala sobre a importância da detecção precoce, da intervenção fonoaudiológica precoce, numa perspectiva realmente preventiva de cronificação desse padrão e dessa perpetuação da gagueira na idade adulta. E é importante a gente reforçar aqui um projeto super bacana do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB, chamado FLUA. Ele funciona com ações para a melhoria da qualidade de vida que gaguejam ou que possuem outros transtornos da fluência. Para ter acesso a esse projeto, você vai acessar agora o @FluaUFPB e para você ter aí mais informações. Olha só, em uma das ações do Dia Internacional